Todas as manhãs, acordamos com uma pequena mentira sussurrada dentro de nós. Amanhã eu começo. Amanhã tudo muda. É confortável acreditar nisso, mas como Jung nos avisou há décadas, quando o inconsciente está no comando, repetimos os mesmos ciclos e chamamos isso de destino. O problema nunca foi falta de conhecimento. O problema é que existe uma parte inconsciente, antiga, familiar, que construiu uma versão de você que depende do caos para evitar aquilo que realmente te assusta. O conflito não está apenas na mesa bagunçada, no horário quebrado ou na lista que nunca termina. É uma estrutura psicológica, uma defesa silenciosa que te mantém longe das decisões que importam, das conversas que você adia e dos sonhos que você mantém enterrados. Segundo Jung, o caos não é um acidente, é um aviso da sombra. Ele te mantém seguro, familiar, mas preso. Então a primeira pergunta não é como organizar minha vida. A pergunta real é: o que em mim precisa do caos para sobreviver? O que em mim tem medo da clareza? Jung dizia que a mudança começa no momento em que encaramos aquilo que evitamos. Agora pergunte a si mesmo: se você viver exatamente como está hoje por mais 5 anos, quem você se tornará? Pense nisso com sinceridade. A resposta talvez te assuste, e é aí que a verdadeira jornada começa. A jornada de reorganizar não a casa, mas a alma. O caos não é acidente, é estrutura psicológica. O caos não é um vento aleatório atravessando seu quarto, sua agenda ou sua vida. Para Jung, o caos é uma estratégia inconsciente, uma defesa construída pela sombra para te manter longe das verdades que você ainda não suporta encarar. Ninguém vive bagunçado porque gosta da bagunça, mas porque ela dá uma desculpa plausível para adiar o que é mais importante. Um quarto desorganizado, um horário fragmentado, uma lista infinita, todos têm algo em comum. Eles justificam a procrastinação. E quando você não está pronto, você não precisa enfrentar o que dói, o que é difícil, o que exige coragem. Pense quantas vezes isso já aconteceu. Você sabe que precisa começar o projeto, mudar um relacionamento, abandonar um hábito destrutivo. Mas em vez de agir, começa a arrumar objetos, revisitar fotos, reorganizar aplicativos. Nada que realmente te mova para frente. Mas todas essas coisas dão a ilusão de que você está ocupado. E se está ocupado, não precisa enfrentar o que dói. A sombra te protege, te mantém no território conhecido, mesmo que esse território esteja te destruindo. Quando você senta para fazer algo importante e de repente decide ver mensagens, limpar algo, entrar na internet, isso não é coincidência. É o inconsciente te puxando de volta para a zona confortável, mesmo que essa zona seja escura e estagnada. Jung dizia: nada do que evitamos desaparece, apenas se esconde e cria raízes profundas. O caos externo é apenas um mapa do caos interno. Não somos incapazes, somos guiados por uma parte que teme a dor. Para o inconsciente, estar seguro é mais importante do que estar feliz. Por isso precisamos aceitar uma verdade difícil. O inconsciente está viciado na distração. Cada vez que escolhemos o fácil ao invés do necessário, cada vez que dizemos amanhã, ensinamos ao cérebro que o caos é terreno familiar. E tudo que é familiar se repete. Não falta disciplina, falta consciência do padrão. Essas repetições criam arquetipos reativos, padrões psicológicos tão profundos que nos empurram para a mesma vida mesmo quando queremos outra. Distração vira hábito, hábito vira instinto, e o instinto passa a controlar sua vida sem que você perceba. Por isso, uma vida caótica não é acidente, é construção. Construção silenciosa, mas poderosa o suficiente para dirigir uma vida inteira. Jung dizia: as pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. O caos não é seu inimigo, é a voz da alma inundada. E quando você entende isso, começa a perceber como está se protegendo de forma errada. E só quando tira essa armadura pode avançar. Não por reação, mas por consciência. 2. A raiz da desorganização. A crise de identidade. De onde vem o caos verdadeiro? Não começa nos hábitos, nem na gestão do tempo. Começa muito mais fundo, na crise de identidade. Quando uma pessoa não sabe para onde vai, toda a ação se fragmenta. Quando não sabemos quem somos, nenhuma decisão encontra alvo.
Até o melhor plano desmorona se a pessoa por trás dele não está ancorada internamente. A desorganização não é a causa, é o sintoma. O sintoma de um eu dividido. E a crise de identidade começa quando surgem as perguntas silenciosas, profundas, mas inevitáveis. Quem eu sou? O que eu realmente quero? Por que continuo vivendo assim? A crise de identidade é silenciosa, mas devastadora. Não dói como uma ferida física. Dói como uma falta de direção, uma sensação de caminhar em círculos, uma inquietação que você não sabe nomear. E essa inquietação se transforma facilmente em desorganização. Não porque você não sabe o que fazer, mas porque sua alma ainda não sabe quem deve ser. Quando você não tem um quem, qualquer como se perde. Quando você não tem um para onde, qualquer caminho vira distração. E quando não há uma identidade sólida por trás das escolhas, até as boas escolhas se desfazem. É por isso que tantas pessoas dizem: eu tento, mas não consigo manter consistência. Eu começo, mas desisto rápido. Eu me motivo, mas algo me puxa de volta. Esse algo não é preguiça. É o inconsciente tentando manter a velha identidade viva. Uma identidade que já não combina com quem você quer se tornar. A mente teme o desconhecido, e a mudança para o inconsciente é sempre desconhecida. Então ele te empurra de volta para velhos hábitos, velhos lugares, velhas versões de si mesmo. E o caos se torna o esconderijo perfeito. Por isso Jung dizia que metade da vida é descoberta e a outra metade é retorno. Retorno a si mesmo, retorno à autenticidade, retorno à alma. Quando estamos em crise de identidade, perdemos essa autenticidade. Vivemos fragmentados, vivemos em pedaços, vivemos buscando aprovação externa, porque não temos direção interna. E é assim que o caos se instala, não como bagunça, mas como falta de centro, como falta de um eixo interno, como falta de um eu estável. A casa reflete a alma, a agenda reflete a intenção, o tempo reflete a clareza, e a desorganização reflete a ausência de um norte interno. Então a cura não começa com arrumação, começa com reconexão, começa com a coragem de perguntar: quem eu realmente quero ser, além das expectativas dos outros? Quais sonhos ainda me chamam, mesmo depois de eu ter desistido deles? Que tipo de vida eu viveria se deixasse de me esconder? Essas perguntas são portas. Portas que o inconsciente tenta manter fechadas porque elas revelam a alma. E nada assusta mais o ego do que a revelação da alma. Mas é exatamente aí que a reorganização verdadeira começa. Não quando você limpa o quarto, mas quando limpa a consciência. Não quando você arruma a mesa, mas quando arruma o eu. Não quando você aprende técnicas de produtividade, mas quando entende a sua própria psicologia. E é por isso que Jung dizia que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é o maior caminho de libertação humana.